Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um episódio do Amazônia Empreendedora. Toda semana a gente traz alguém para falar de assuntos ligados à economia, empreendedorismo, tecnologia e inovação. Esse podcast é uma parceria aqui com o Jornal do Comércio e também tem o patrocínio do INDT. Essa semana a gente está recebendo o Afonso José de Araújo Filho, que é empresário e atua como diretor-presidente na Energin Sustentabilidade da Amazônia Limitada. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Como vai? Tô bem, e você? Muito obrigada, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. A gente sabe que você tem uma agenda super pesada e saiu agora de um evento e tá lá na Suframo e tá aqui acompanhando com a gente, então quero te agradecer muito aí você abrir tua agenda, um espaçozinho para estar aqui com a gente. E para começar eu quero Prazer saber... meu. Maravilha. E para começar eu quero saber, você é amazonense, você é daqui da terra? Então, Cristina, eu sou amazonense, sou manauara, nascido na Beneficente Portuguesa. Olha. Tenho 50 anos, casado, pai da Maria Carolina. Ai, que fofa. Quantos anos tem a Maria Carolina? 2 aninhos. Um bebezinho. 2 aninhos. E empresário. Quando começou sua vida de empreendedor? Então, o empreendedorismo ele está na minha vida desde cedo, né? Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu recebi a mesada dos meus pais e eu me sentia muito incomodado de receber a minha mesada, estudando, evidentemente, e não fazer nada em troca. E eu fazia o seguinte, todo sábado eu lavava todos os carros que tinha lá em casa, porque eu achava que eu tinha que dar alguma coisa em troca. Então, não o empreendedorismo, mas a noção de responsabilidade financeira, ela começou cedo na minha vida. Isso que eu ia falar, educação financeira, né? Foi o contrário na tua casa, né? Ao invés dos pais mostrar para o filho, que mostrou... Na verdade, assim, meu pai, que Deus o tenha, meu pai faleceu em 2021 de Covid. Meu pai sempre foi empresário, meu pai foi vendedor da Estrela Mundial, um caboclo lá da Ilha do Marajó, que teve uma vida sensacional, estudou muito, né, para chegar onde ele chegou. Minha mãe, professora, educadora, né, teve escola, nascida em Santarém também. Eu sou amazonense, mas de filhos paraenses, casado com uma paraense. Eles moravam lá e vieram para cá? Vieram para cá. Você nasceu aqui? Nasci aqui. Sou manauara, da Gema. E com 16 anos de idade, comecei a trabalhar com meus pais, ajudando, etc e tal. Fui crescendo, trabalhei primeiro com a minha mãe, era diretor financeiro na escola da minha mãe. Depois fui trabalhar com meu pai, junto com meu irmão. E a gente tem uma empresa de família muito consolidada. E aí, em 2017, o meu sócio me chamou para montar uma outra empresa, fazer um projeto solo. Eu coincidi esses dois projetos, na empresa de família e a criação da Energin, até 2021. Foi quando a gente montou uma outra empresa chamada Projex e eu tive que sair da minha empresa, definitivamente, da minha empresa de família, para galgar novos ares. E aí, em relação ao que a gente veio falar hoje, que foi sobre a Energin Sustentabilidade da Amazônia, criada em 2003, mas com esse viés de 2017 para cá, a gente fez o empreendedorismo de uma forma mais com a nossa cara, né? Realmente a gente criou uma empresa sustentável e com um ar de fronteira além mar, né? Hoje a Energin ela já trabalha em vários estados do Brasil. Por exemplo? Então, a gente está em Roraima, né? Temos contratos em Roraima, temos contratos no Pará, estamos com filial em São Paulo, alguns projetos já em São Paulo em andamento, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e por aí vai. E também alguns projetinhos para os Estados Unidos em breve. Com a graça de Deus a gente vai alcançar esses novos ares. Começar pequenininho, né? Chegar lá, ver como é que funciona. Na verdade... Fazer um teste de mercado, né? Na verdade, Cristina, o que acontece? A Energin trabalha com inovação, tecnologia e sustentabilidade. Então a gente trabalha desde a parte energética, que é muito forte, com energia fotovoltaica. Inclusive, eu gostaria de te falar de 2 tecnologias que a gente está implementando no Brasil. A parte de eletromobilidade, parte de construção a seco, parte de saneamento, que a gente começou a enveredar pelo saneamento público, né?
Então a Energin ela começou engatinhando na parte elétrica e ela está ultrapassando tudo aquilo que a gente esperava. Ela teve um crescimento absurdo nos últimos 3 anos, graças a Deus. Na verdade, eu te falo, a nossa sede foi construída em 2021, pleno Covid. Nós construímos nossa sede. Então, de 2021 para cá, ela teve um crescimento muito grande. Estamos enveredando para São Paulo muito forte, né? É a nossa Big Apple, né? É onde a gente consegue ter uma vitrine um pouco maior para outro nicho do Brasil. Somos muito gratos por tudo que o Amazonas e Manaus nos deu e nos dá a oportunidade. Como você falou na abertura, hoje a gente participou de um simpósio muito legal sobre sustentabilidade, que é o projeto Zona Franca Mais SG, capitaneado pelo Bosco Saraiva, meu amigo, pelo Frederico, meu amigo também, que fazem um trabalho excelente junto à Suframa. E a gente busca com isso fazer um trabalho diferenciado e sempre em tudo que a gente toca com viés sustentável. Você trabalha muito com empresas, né? Não com o cliente final. Como é que funciona o teu... Hoje a Energin ainda tem um viés 90% público, né? Nós temos contrato com o governo do estado do Amazonas, com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, com o governo do estado do Pará. A gente está muito com essa pegada pública, né? Enveredando para o privado, né? Então a gente tem aí a parte de cabeamento subterrâneo, a parte de fotovoltaica, né? Eu estou trazendo 2 tecnologias, Cristina. Uma da China, que é o Paver, outro da Alemanha, que é a película orgânica fotovoltaica. São tecnologias bem interessantes. O que é o Paver? O Paver é uma cerâmica, parecida uma cerâmica, é uma placa que você coloca no piso. Ah, foi esse projeto que eu conversei com o Frederico pela primeira vez e que apareceu o teu nome. Exatamente. Que era esse projeto que da a gente cerâmica. Exatamente. Foi o que me chamou a atenção e foi motivo do meu contato. Isso. Esse projeto a gente está viabilizando. Hoje a gente importa da China o Paver e a gente está com um apoio muito grande da Suframa tentando fabricar no Brasil, né? Aqui no Amazonas? Aqui no Amazonas, na Zona Franca de Manaus, né? Não é fácil, a gente já criou o nosso datasheet, que é a própria formatação do material em si diferente do que é feito na China, né? Hoje a gente fabrica o nosso datasheet aqui e lá. E o grande desafio nosso é trazer toda essa tecnologia e fabricar no Brasil, porque você barateia o custo, né? Evidentemente. E a Zona Franca de Manaus não tem um lugar mais próprio, com todos os incentivos e apoios que o governo federal, estadual e municipal dão para tal. E como funciona essa cerâmica na prática para quem está acompanhando a gente entender com facilidade? Então, gente, o Paver, depois a gente pode na edição, não sei, Sim, a gente colocar algumas imagens. Vamos colocar. O Paver é como se fosse um piso, né, que tem a capacidade tanto de pedestre como de automóvel. A gente fixa no piso, né, e isso gera energia, converte em energia solar. Né? Ele tem basicamente a mesma capacidade da placa normal, só que qual é o grande diferencial, Cristina? A gente transforma áreas improdutivas em produtivas de energia. E as pessoas ainda acham que a tecnologia é uma coisa daqui para alguns anos, não funciona assim. O que eu vou te falar já acontece na África do Sul, na China, na Bélgica, em vários países. Você imagina, por exemplo, Cristina, vamos falar de Manaus. Imaginem que a Djalma Batista não sirva só para mobilidade urbana, mas também para gerar energia. Você imagina a Djalma Batista toda, que não só trafegasse os carros os transeuntes e etc., mas também que gerasse energia. Fantástico. Né? Então, assim, essa tecnologia que a gente está trazendo, hoje ainda importada, e estamos em tratativas para que a gente possa fabricar via Zona Franca de Manaus. Nossa, eu estou assim, boca aberta, porque é muito bacana. É muito caro, porque também para a prefeitura, para o governo ter deve ser uma tecnologia ainda muito... Então, quando você fala de sustentabilidade, você tem que analisar aquela que... vai se pagando também, né? Também, mas você tem que analisar o seguinte, aquela velha história do preço e valor. Cristina, tu concorda comigo que nem tudo que tem preço tem valor? Com certeza. Tá. Então,
No caso da sustentabilidade, as empresas que trabalham com tecnologia, inovação e sustentabilidade, elas conseguem agregar as duas coisas, né? Então, assim, tem basicamente a mesma eficiência da energia fotovoltaica hoje tradicional, com uma diferença. Você não tem toda aquela estrutura de metálica para colocar placa, então o custo acaba sendo equiparado. E manutenção? Cara, tem 25 anos por fábrica de garantia. Só lavar. Só lavar. Só lavar, né? Então, assim, é uma tecnologia boa, uma tecnologia que você consegue aproveitar os espaços. Você vê, por exemplo, você imagina que aqui no Jornal do Comércio a gente poderia colocar em todo o estacionamento e gerar a energia que o jornal roda, né? E uma energia limpa, sustentável. Sim. Então, isso tudo você tem que pesar na balança. O que é preço e o que é valor? Sim. Enfim, é um sistema todo que, no final das contas, torna o que a gente mais prega, um mundo sustentável. E que nós vamos precisar cada vez mais. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Eu vou falar um pouco para ti agora, trazendo um pouco do tema COP, né? Não especificamente da COP 30, mas eu vou abordar a minha opinião, tá, gente? Isso é uma opinião minha. E aí eu vou expressar minha opinião e as pessoas em casa cada um reflitam e se eu estou no caminho certo certo ou estou no caminho errado, né? Eu trabalho na área, respiro isso todo santo dia, e desde as primeiras COPs até o dia de hoje, eu não conheço uma decisão que efetivamente tenha mudado o rumo do que está acontecendo hoje. Porque o que está acontecendo hoje? A Groenlândia tem data para descongelar. 2036. Muito perto, inclusive. Muito próximo. Muito próximo. E aí você me pergunta, Afonso, qual é a grande preocupação do descongelar da Groenlândia? Nossa, eu falo, o impacto eu vou te falar, mundial. Eu vou te falar, não pregando o rei do apocalipse, mas infelizmente, o que está acontecendo hoje? As COPs, elas valem muito para negociações, para business de corporation, business estatais, né? Business de países, mas que efetivamente não preservam nada. Com relação à Groenlândia, com o descongelar, o nível do mar vai aumentar e muitas áreas ali vão desaparecer, certo? Outra situação. Há quanto tempo aquela área da Groenlândia está congelada? Milhares e milhares de anos. Você tem noção do que tem de bactéria, de vírus ali, que foi acumulado com o decorrer do tempo? Você imagina que isso descongelando, isso vem para onde? Vem para as praias, vem para os rios. Até chegar na gente. Então, assim, a Covid vai ser brincadeira perto do que pode acontecer. Isso tem estudo, gente. É só vocês darem um Google aí que vocês vão ver isso aí facilmente. Outra situação alarmante, que é uma coisa que a gente trabalha e que me gerou uma indignidade muito grande do que ficou dessa COP no Brasil, certo? A questão dos combustíveis fósseis. E aí entra o que a gente trabalha. Eu trabalho com o quê? Eu trabalho com fonte de energia renovável, que é a energia fotovoltaica. Com duas tecnologias. Eu falei de uma, daqui a pouco a gente vai falar da outra. Isso, eu não esqueci não. Tá aqui na carta na minha manga. Tá. Então, o que acontece? Se falou muito, inclusive o presidente do Brasil, se falou em relação à substituição dos combustíveis fósseis. Só que, Cristina, no final das contas, pasme, não ficou na carta de intenção essa situação, não colocaram isso. Se foi ele que falou, o presidente da República, né? Entre outros. Mas eu digo assim, pelo grau de importância da representatividade institucional do país. Sim. Ele é o primeiro. Sim, foi falado. E efetivamente não foi colocado. Tem matérias também, volto a falar, o que eu estou falando é público e notório. Tá? Dá um Google aí que vocês vão ver. Cientistas revoltadíssimos. Né? A COP, opinião minha, era para ser formada por quem? Por cientistas, algumas entidades públicas, governamentais, que tenham a ver com o fato em si, e muitas empresas como a nossa, que dão e trabalham para essa solução acontecer.
Isso não acontece hoje, né? Infelizmente. E uma outra situação que tem a ver com os combustíveis fósseis é o aumento da temperatura. Você imagina aumentar 1,5 graus ao ano. Em 5 anos isso pode acontecer. Isso... Que já vem aumentando, exatamente. Né, as pessoas falam, e graças a Deus, a questão do lixo e da água são muito importantes. Só que isso, gente, já está se falando, ó. O mais perigoso e o mais que deixa a gente em estado de alerta não se está levando a sério. É a questão do uso de energia, certo? Então, a COP, que era para ser revolucionária, e em algum momento eu disse, Jesus, vai acontecer esse ano. Não se colocou nada na carta de intenção que ficou, né? Então se fala muito, se faz uma parte midiática gigantesca. Se gasta muito. E eu não vou entrar no mérito de organização, de etc e tal. Eu não vou entrar porque eu acho que isso aí... Acho que todo mundo... Cada um tire suas conclusões. Do que foi positivo, do que eu foi acho, negativo. Particularmente, isso eu converso muito com várias pessoas. A Zona Franca, a área da Amazônia hoje, ela é extremamente preservada. 94% da área de floresta amazônica é preservada em virtude da presença da Zona Franca de Manaus. Ao contrário do que alguns pregam, exatamente. Na hora que tirarem a Zona Franca daqui, esse problema, isso vai se tornar um problema. A Zona Franca é uma guardiã também da sustentabilidade, né? Então, assim, a questão da COP, eu acho que a grande decepção, ao meu entendimento, sendo empresário e vivendo todo dia, respirando a necessidade da sustentabilidade, é a falta de comprometimento em relação à substituição dos combustíveis fósseis, certo? Evidentemente que isso tem uma parte muito business. Você vê, por exemplo, os carros elétricos. Por que todo dia estão batendo nos carros? É perigoso. Porque a bateria, porque isso, porque aquilo. O que acontece? O fato é que o carro elétrico ele está substituindo a indústria automobilística convencional, ele está ameaçando a indústria petrolífera. Claro. E é o caminho mais, vamos dizer assim, sustentável que nós temos dentro da eletromobilidade. Então isso gera um desconforto. São muitos interesses. São muitos interesses e, infelizmente, não são levados a sério. Então, eu acho que a COP, de uma forma geral, ela é um instrumento que não funciona. Não tem resultado, né, Afonso? Não tem resultado. E o fato é o seguinte, o tempo está passando, as coisas, infelizmente, estão acontecendo. Você vê, a nossa região, sol na época de chuva, chuva na época do sol. Não, o clima está completamente... Quando é para estar seco, cheio, e vice-versa ao contrário. A gente já sente no dia a dia da gente as mudanças climáticas. A fumaça, enfim, gente. A gente sente no dia a dia. Quem viaja muito, eu viajo muito, Cristiano. Isso não é exclusividade do Amazonas. Se foca muito no Amazonas, porque você tem aquela ideia de que aqui está se desmatando, etc. Não, se você viaja para São Paulo, para o Rio, olha Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que acontece. Sim. Então, assim, cara, é preocupante. E as autoridades, elas deveriam incentivar as empresas que levam esse trabalho, como a Energin, ao contrário, a trazer novas tecnologias e tornar isso mais efetivo para a população de uma forma geral. Agora é o seguinte, a gente já está indo, Afonso, para os finalmente, mas eu quero que você fale da outra vertente, que a gente começou a falar do paver, né? Eu queria que você falasse do outro projeto, para a gente fechar com chave de ouro. Então, Cristina, eu estou trazendo da Alemanha, também a gente ainda está importando, né? Eu tenho um sócio que chama Jorge Polos, um abraço, Jorge, quando essa entrevista sair eu vou te mandar, que ele é um grego brasileiro, ele trouxe essa tecnologia para o Brasil, eu conheci ele há alguns anos atrás, e a gente já ficou próximo e virou sócio. Então a gente tem essa exclusividade dessa película. Cristina, depois a gente vai ter as imagens, né? Sim, a gente vai colocar. É uma película flexível, ela tem 45% de possibilidade de angulação, né? Então, bem flexível. Como se fosse uma folha de papel, do tamanho de uma envergadura, mais ou menos, né? Só que qual é o grande diferencial dela? Uma placa normal, gente, pesa em torno de 25 a 30 quilos. A película pesa 1,7 kg.
Então, ela é uma película... Você está falando daquela placa de painel solar. Exatamente, só que é uma película. Sim, entendi. Em comparação, ela gera o mesmo tanto de energia, só que qual é o grande diferencial? Mais uma vez, tornar áreas improdutivas improdutivas. E eu explico. Uma fachada de um prédio, você imagina, todo envidraçado, ela vem com adesivo, você não precisa, ao contrário da tradicional, colocar toda aquela estrutura metálica, você simplesmente adesiva. Gente, que fantástico. É fantástico, cara. E tudo isso está à disposição. A Energia e Sustentabilidade é uma empresa, como eu te falei, que trabalha com a sustentabilidade todo dia. Ao contrário da cópia, a Energia realmente faz com que o mundo, através dos seus trabalhos, através das pessoas que contratam nossos serviços, possa ter uma energia mais limpa, sustentável e com uma inovação. E isso já está funcionando aqui? A gente tem um projeto aqui em Manaus e eu tenho um projeto piloto em São José dos Campos de São Paulo. Nós temos uma filial dentro do Parque de Inovação e Tecnologia de São José dos Campos. A Energia tem uma filial lá, temos uma filial no estado de São Paulo, na Avenida Paulista, e a gente já está desenvolvendo projetos para que, principalmente a parte pública, acesse isso. E aqui no Amazonas, a gente tem um trabalho sendo desenvolvido junto com a Suframa, junto com a parte das empresas do distrito, para que a gente possa estabelecer parcerias e dar a essas empresas a oportunidade de adquirir via Energia toda essa tecnologia que torna mais o mundo sustentável, tecnológico e com uma inovação diferente. Que é o que todos nós queremos. É o que a humanidade precisa. Futuro, porque a nossa geração está passando, mas as outras gerações estão chegando. Exatamente. Como a da sua filha, exatamente, como a dos meus netos. Exatamente. Então a gente tem que pensar no planeta, não só a gente tem que começar a agir hoje para que no futuro essas novas gerações tenham condições exatamente, de habitar esse planeta. Exatamente. Querido Afonso, estamos chegando ao final. Obrigado. Mas eu quero agradecer muito a sua participação. Obrigado. E quero que você volte a outras... tem presentinho. Vamos lá. Eu não sei se tu já ganhou um presente hoje, mas tem uns brindezinhos da Energia para você. Maravilha. Tá bom? Gente, que graça. Muito obrigada, agradeço bastante. E aí, é isso aí, pessoal. A gente está chegando aqui ao final do Amazônia Empreendedora. Mas semana que vem tem mais episódio. Até lá. Tchau, tchau.